I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Demônios de História. E episódio de volta à nossa rotina, já que eu passei uma semana sem fazer episódio, peço desculpas por isso. Alguns problemas administrativos, se posso assim colocar, atrapalharam na pesquisa e gravação do episódio. Mas nós estamos de volta e, no episódio de hoje, eu vou falar com algo que fez, de um evento, dizendo que fez 20 anos na última segunda-feira, dia 20 de março. Eu estou me referindo à invasão do Iraque pelas tropas americanas e da coalizão aliada em março de 2003. Mas, antes de falar sobre a invasão em si, eu tenho que falar um pouquinho sobre o Iraque e a história de Saddam Hussein. O Iraque se tornou um estado colonial britânico com a queda do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial. E por décadas foi basicamente o estado fantoche, o mesmo colonial. Foi apenas em 1932 que os britânicos retiraram do atual Iraque e permitiram que uma monarquia assumisse o comando do país. Esses monarcas ficaram por 58 anos no poder, até um golpe feito por militares em 58, por meio de um movimento anti-ocidental e antimonárquico. De 58 a 68, os militares comandaram o país. Porém, em 1968, o Partido Socialista Árabe Baath depõe os militares e colocam um novo grupo no poder. E justamente o vice-presidente escolhido foi Saddam Hussein. Saddam Hussein, então, atua como vice-presidente de 1968 a 69, inclusive o seu próprio primo era o presidente do país. E em 69 ele torna-se oficialmente presidente da República. O seu governo de décadas marcou o Iraque por conta de uma série de reformas arquitetônicas em Bagdá, principalmente, para tentar modernizar a arquitetura clássica de Bagdá, mas também foi marcado pela perseguição à oposição política. Muitos opositores foram perseguidos e presos, até mesmo pessoas para partido chegaram a sofrer. O que leva a fazer o comentário. O Saddam Hussein tinha altos níveis de aprovação, mas não é possível acreditar totalmente nesses números pelo fato de que esses números são mentirosos. As pessoas temiam se pronunciar contra o regime de Saddam Hussein por motivos óbvios, por medo de perseguição política, medo da morte, de violência. Nós vamos passar então um salto para a década de 90, para ser exato, o próprio ano de 1990, quando, por motivos políticos e econômicos, Saddam Hussein ordenou que o exército iraquiano invadisse seu vizinho Kuwait. Para quem não sabe, o Kuwait é um pequeno país do Oriente Médio, rico em petróleo inclusive, e a invasão ocorre de maneira rápida até. Facilmente o Kuwait é derrotado. Porém, a guerra não acabaria por aí. Essa invasão daria origem à Primeira Guerra do Golfo, porque os Estados Unidos, liderando uma coalizão ocidental, invade o Kuwait para combater o Iraque. O Iraque é derrotado em 91, cerca de 9 meses depois do início do conflito, e o CSNU passa a Resolução 687, que obrigou o Iraque a destruir todas as suas armas de destruição em massa, além de ter imposto uma série de sanções sobre a nação do Oriente Médio. Mas, curiosamente, os Estados Unidos não atuaram contra Saddam Hussein em si. Saddam Hussein continuou no poder do Iraque. Na década de 90, o Iraque se posicionou várias vezes contrário à presença e à atuação de inspetores internacionais no território iraquiano, principalmente durante o governo do Clinton. Inclusive, o presidente Clinton chegou a ameaçar o uso de força contra Saddam Hussein e
Os iraquianos diziam, não tem porquê, nós já estamos totalmente desarmados. Mas também não deixavam os inspetores agirem em si. Tanto que em dezembro de 98, os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam o Iraque, a chamada Operação Raposo Deserto, para destruir pontos estratégicos industriais e militares. Vale ressaltar que esse ataque ocorre em 98. Mas em 97, a própria Agência Internacional de Energia Atômica, por meio dos seus inspetores, afirmaram que não havia nenhuma indicação que o Iraque tinha como produzir armas nucleares. Então, em 98 já foi um ataque muito sem sentido, pelo menos meio sem sentido. Mas mostra uma coisa. Mostra como os Estados Unidos tinham interesse em ações concretas e ativas. E só não fizeram na época porque não tinha apoio internacional para. Ao longo de alguns anos, os inspetores continuaram no Iraque sem confirmar a existência de armas. Eles falavam que não tinham, mas colocavam uma observação, que havia dificuldade de acessar muitas instalações que o Iraque considerava de segurança nacional, considerava que não deveriam ser acessadas. Então não tinha como bater o martelo em si. Os anos 2000 mudariam um pouco essa relação de contenção que os Estados Unidos faziam. Em 2001, Bush, o filho, no caso, assume a presidência dos Estados Unidos e, apesar de não ter mudado a política do Clinton de não intervir militarmente no Iraque, ele reforçou as medidas, ele reforçou a necessidade de se impor mais sanções contra o Iraque. Uma ideia que foi rechaçada pela França e pela Rússia, que tinham lucrativos negócios com o Iraque. Vale ressaltar que o Bush acreditava e tinha defendido sua campanha política que os Estados Unidos deveriam concentrar seus esforços não mais em países periféricos, mas sim nas outras potências, Rússia e China, principalmente. Mas tudo mudaria ainda no ano de 2001. Para ser mais preciso, no dia 11 de setembro de 2001, quando a Al-Qaeda, comandada por Osama Bin Laden, realizou os ataques às Torres Gêmeas, cada torre sendo atingida por um avião, e um ataque ao Pentágono, também tido por um avião. Havia também planejamento de um ataque a outra instalação, possivelmente a Casa Branca, mas o avião sequestrado, esse quarto avião, acabou sendo derrubado quando os passageiros tentaram reaver o comando da aeronave. O fato é que o 11 de setembro matou 3.000 pessoas aproximadamente e deixou mais 6.000 feridas. Para piorar a situação, menos de um mês depois, 5 americanos receberam cartas contaminadas com a bactéria. A bactéria era a bactéria que causa a doença do anthrax, uma doença perigosa em alguns casos, sendo que os 5 morreram. O clima dos Estados Unidos era de medo e insegurança. Nunca antes, ou pelo menos não em 200 anos, os Estados Unidos estavam lutando, estavam sofrendo tanto assim no próprio território. O Bush chegou até mesmo a dizer que ele não se importava com as internacionais e os Estados Unidos iriam agir. Tanto que há críticos estudiosos que dizem que 11 de setembro foi foi uma desculpa, se posso colocar, para aumentar a pressão sobre o Iraque. O Bush, junto com o premier britânico Tony Blair, chegaram a afirmar que Osama Bin Laden e Saddam Hussein tinham relações de amizade, o que nunca foi confirmado. O fato é que o aumento da pressão no Iraque levou a uma retomada das campanhas de inspeção no país. Por dessa vez, o Iraque em nenhum momento se posicionou contra as pessoas. Pelo contrário, ele estava de passo aberto para receber os inspetores. Os inspetores trabalharam, fizeram todo o trabalho e mostraram que não havia nenhuma arma de destruição em massa no Iraque e que a capacidade de produção estava baixíssima e não iriam conseguir produzir armas de destruição em massa nuclear, químicas e biológicas. Mas apesar disso, a tese de dessas armas no Iraque continuava na boca do presidente. Tudo sendo o que faz sentido. O que fez mais sentido anos depois, quando na época o vice-presidente, o Cheney, afirmou ou admitiu que mesmo durante o trabalho dos inspetores, o Bush estava determinado a invadir o Iraque. Ele teria tomado a decisão que uma invasão seria feita ainda em janeiro.
Iniciou-se então uma disputa interna nos Estados Unidos, quando eu digo interna, é política, para aprovação de uma intervenção que o Congresso americano tinha que aprovar. Não, mas a disputa não seria apenas interna, mas também externa. Os Estados Unidos dependia do apoio externo para conseguir que o CSNU, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovasse uma invasão. No dia 24 de fevereiro de 2003, os Estados Unidos fizeram a proposta no CSNU, porém França, China e Rússia foram contra a proposta. Para quem não sabe, no CSNU, França, China, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido têm direito de veto, então a intervenção no Iraque foi vetada. Mas os Estados Unidos não ligou para isso. No dia 20 de março de 2003, de forma ilegal, uma coalizão comandada pelos Estados Unidos invadiu o Iraque. Menos de 2 meses depois do início das guerras, em 9 de abril, as forças da coalizão dominaram o Iraque e a invasão do Iraque, ou a chamada Operação Liberdade do Iraque, curioso o nome, chegou ao fim. Saddam Hussein não foi encontrado, estava desaparecido, sendo encontrado apenas em seu esconderijo em dezembro. Só um parênteses temporal, Saddam Hussein foi preso, julgado e condenado à forca por crimes contra a humanidade, sendo executado em 2006. O fato é que o Iraque, nesses menos de 2 meses de invasão, teve a sua infraestrutura, economia e moral destruídas. Pra você ter uma noção, o desemprego chegou a 40% da população após a invasão. Para piorar a situação, que fala um pouco da questão da moral, os Estados Unidos, por meio de seus militares, foram responsáveis por torturas e assassinatos. Há diversos relatos na internet, não é difícil de encontrar. Eu acho que não cabe falar aqui, mas quem tiver interesse, basta procurar torturas em prisões no Iraque. Vocês vão encontrar o que os americanos fizeram. E a situação só piorava. E um clima de instabilidade era perceptível no Iraque. Um clima que, inclusive, durou anos, porque a presença americana no Iraque, toda a questão, dura até 2011. São quase 10 anos de presença americana no Iraque, a chamada Guerra ao Terror. E essas consequências persistem até os dias de hoje. Por quê? Em 2004, o radical islâmico chamado Abu Musab al-Zarqi era membro da Al-Qaeda. Mas, por motivos dele, ele sai da Al-Qaeda para fundar uma organização radical islâmica no Iraque. E surge, então, a Al-Qaeda do Iraque. E é um país destruído física e economicamente, com a população traumatizada por ataques, mortes, torturas e com ódio. O grupo de Musab tinha facilidade de recrutar pessoas. Muitas pessoas queriam lutar contra a ocupação americana, contra o Ocidente. E vale ressaltar, inclusive, que os Estados Unidos, quando eles acabaram com o Iraque, eles também acabaram com o exército iraquiano. E esses milhares de militares treinados, desmoralizados e putos da vida eram tudo que a Al-Qaeda do Iraque queria. O próprio Colin Powell, que foi secretário de Estado do governo Bush, confirmou que esses militares eram constantemente recrutados por terroristas. Foi uma ação americana dos Estados Unidos que permitiu o surgimento e fortalecimento de um grupo terrorista no Iraque. Inclusive, vai notar que essa Al-Qaeda do Iraque viria a se tornar-se depois o auto-intitulado Estado Islâmico, ou o Daesh. Um grupo que ficou muito famoso na mídia na última década por torturas, sequestros, mortes, atentados terroristas, como, por exemplo, o atentado contra a revista a sede da revista Charlie Hebdo na França, sequestro de jornalistas, execução ao vivo e outros diversos atentados terroristas. O grupo terrorista chegou até mesmo a dominar a parte da Síria, para vocês terem uma noção. Eu quero também fazer, mas eu tenho que fazer aqui uma observação. Eu estou falando de grupos terroristas islâmicos, sim, mas nem todo islâmico é terrorista. Nós estamos num mundo que constantemente ataca membros da comunidade islâmica por terrorismo. Mas a maior parte
são pessoas inocentes que têm uma fé e não devem ser atacadas. O terrorismo deve ser combatido, mas nós não podemos misturar o combate ao terrorismo com a islamofobia. E o fato é que a busca por garantir seus interesses e seu papel de líder militar levou os Estados Unidos a destruir um país e um povo. Ao mesmo tempo que, diretamente, na minha visão, contribuiu para o aumento do terrorismo e das mortes no Iraque. Para vocês terem uma noção, nos anos e anos de guerra ao terror que seguem aos ataques Torres Gêmeas e no Iraque e passa para a questão do Afeganistão e por questões a mais, cerca de 800 mil pessoas em todo o globo morreram. Para vocês terem uma noção, no Iraque, até 2009, 109 mil pessoas perderam a vida, sendo 60 mil civis. Nós estamos falando de 60 mil pessoas que não pegavam em armas, pessoas inocentes que foram assassinadas, tanto por tropas americanas quanto por tropas jihadistas, tropas radicais islâmicas. Os Estados Unidos depuseram o ditador Hussein, mas a que custo? E eu pergunto mais, o que o mundo ganhou com a deposição violenta do Saddam Hussein? O mundo de hoje é melhor que o do passado? E se for, as melhorias têm alguma relação com a morte do Saddam Hussein? Toda ditadura deve ser combatida. Mas o que os Estados Unidos fez foi combater uma ditadura e jogar um país no caos e ajudar na ascensão de grupos terroristas e ajudar e, no mínimo, indiretamente causar a morte de civis. Eu quero, com esse episódio, além de ensinar a história, propor reflexão a vocês do porquê nós condenamos a invasão à Ucrânia, nós, o povo, o globo em geral, mas nós não condenamos a invasão do Iraque. O mundo ficou parado quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. A resposta é simples, porque os iraquianos não são europeus, eles são asiáticos. São pessoas de terceira categoria para a elite política do mundo, para os Estados Unidos, Europa. Então, por isso que o mundo nos pronunciou. Quantos crimes de guerra foram cometidos no Iraque e nunca serão julgados apenas por terem sido feitos pelas potências ocidentais? Temos que pensar nisso, como que o mundo que nós vivemos é um mundo que muitas nações fazem o que querem e não pagam por isso. Nós temos que lutar por um mundo mais igual e mais pacífico. Eu agradeço a todo mundo que escutou o até aqui. Agradeço especial ao Felipe vulgo Dom Ratão por financiar o podcast. Muito obrigado, meu caro. Se você que está nos escutando tem interesse e condições de financiar o podcast, você pode fazer isso meio do Catarse ou pelo Pix. Todos os dados estão lá no nosso Instagram, @Mundinho de História. Você pode também nos seguir no Twitter e no Facebook, o mesmo nome, Mundinho de História. Qualquer uma das redes sociais, em qualquer uma das redes sociais, vocês podem mandar mensagens, críticas, sugestões, comentários, os temas que vocês gostarem de ouvir. Sempre que possam, passar lá e responda os comentários. Você também pode ajudar muito o podcast compartilhando com seus amigos, conhecidos, colegas, familiares. Ajuda muito o nosso trabalho. E no mais, espero que tenham gostado do episódio e vejo todos vocês na semana que vem. Um abraço.